José Vanderlei Neto, doutor Vanderlei, assumiu agora à tarde o governo de Alagoas. Isso porque o governador Paulo Dantas foi afastado por 180 dias por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Nós demos esse caso ontem aqui no Cidade. O atual governador é investigado por desvio, suposto desvio de dinheiro público, quando era deputado estadual. A Beatriz Lacerda tem mais informações para a gente ao vivo, inclusive sobre os desdobramentos, né? Inclusive, Bia, ontem a gente conversava com um cientista político, aliás, um advogado especialista em direito eleitoral, o professor Gustavo, e ele nos falava exatamente disso, que os processos iam correr e etc. E me parece que já houve uma antecipação do julgamento lá no STJ, né? Mas até lá, até um resultado, o governador, o vice-governador assumiu já o governo, né? Isso, o rito segue dessa forma, né? Com o afastamento do Paulo Dantas, o vice-governador, o José Vanderlei Neto, também do MDB, ele assumiu hoje o comando do governo do estado de Alagoas. Mas ele fica nesse cargo somente até o dia 31 de dezembro. Vale lembrar que o doutor Vanderlei, ele foi eleito deputado estadual. Então, no dia 1º de janeiro, então ano que vem, ele toma posse como deputado estadual. E aí a gente vai saber depois como é que fica o futuro do governo do estado, né? Porque as eleições para segundo turno ainda vão acontecer. Disputam Paulo Dantas e o vice e Rodrigo Cunha. Então a gente não sabe o resultado da eleição, mas vale lembrar a todos os eleitores que o páreo está mantido. Ou seja, Paulo Dantas, apesar de afastado do comando do governo por determinação do Superior Tribunal de Justiça, ele tem sim a candidatura regular, ele está apto a participar das eleições do segundo turno, mas segue afastado. Amanhã, às 2 horas da tarde, o Superior Tribunal de Justiça vai realizar uma sessão extraordinária para que os ministros da Corte Especial analisem a decisão da ministra Laurita Vaz. Foi essa ministra que determinou o afastamento de Paulo Dantas, mas o colegiado, ou seja, os outros ministros da Corte, amanhã vão votar, vão decidir se ele será, sim, afastado por esse período ou não, se ele poderá retornar ao comando do governo do estado. Então, há uma expectativa grande para o que vai acontecer amanhã, mas essa sessão extraordinária vai ser sigilosa, ou seja, é uma sessão fechada, porque o processo também é sigiloso. E só no fim dessa votação dos ministros, são 15 no total nesse colegiado do STJ, é que nós vamos saber se a Justiça determinou a volta do Paulo Dantas ao comando do governo ou se ele vai sim permanecer afastado. Mas o páreo está mantido e ele continua aí participando do segundo turno. A gente vai ficar vendo, né, Edson, o que vai acontecer a partir da decisão amanhã desses ministros. Se ele vai voltar ou se ele vai ter que participar das eleições aí até o final do ano, seguindo afastado. Caso o Paulo Dantas permaneça afastado e vença as eleições agora no dia 30 de outubro, então quem assumiria em janeiro seria o vice dele, Ronaldo Lessa, do PDT. Então, de toda maneira, aí está representada, né, a chapa da situação do governo, agora com o doutor José Vanderlei, que é o atual vice-governador, está à frente do governo do estado, e a partir de janeiro, se Paulo Dantas vencer e continuar afastado, quem assumiria seria o vice dele. Mas é um cenário para a gente continuar acompanhando dia a dia, e especialmente amanhã, depois do resultado da votação do STJ sobre o afastamento de Paulo Dantas. Edson. Perfeito, Bia. Vamos aguardar os desdobramentos. A gente sabe que, né, na justiça nem tudo acaba como se prevê. Então, assim, por exemplo, talvez nem esse julgamento termine amanhã. Algum dos juízes pode pedir vistas do processo e esse julgamento pode continuar um outro dia, né? Então, vamos aguardar realmente a decisão do colegiado que está prevista para acontecer amanhã, né? Então, vai haver uma sessão extraordinária amanhã prevista para as 2 da tarde para saber exatamente se o governador Paulo Dantas vai continuar afastado ou vai voltar às funções de governador. Mas como a Bia falou bem, ontem a gente trouxe aqui a nota do TRE em relação à campanha, né? A campanha continua, por enquanto, igual até algum outro tipo de decisão da Justiça, porque para a Justiça Eleitoral não há problema nenhum com a chapa, né, de Paulo Dantas, aí então continua disputando com o Rodrigo Cunha o segundo turno. Obrigado, Bia. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos. Previsão do julgamento para amanhã às 2 da tarde, lá em Brasília.